Olá, turma, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de introdução à metodologia da pesquisa? Vamos lá! Pessoal, é o seguinte, a ideia dessa conversa de hoje é mostrar para vocês que existe uma coisa chamada pesquisa no direito, tá? Explicar para vocês o que é a pesquisa, como ela se aplica no direito, como que a gente faz pesquisa na universidade, que não obstante isso não seja necessariamente algo que você vai encontrar nos livros, né? Mas eu considero relevante a gente tratar aqui na disciplina, porque quando a gente entende a importância da disciplina e as possibilidades de aplicação dela, né, fica muito mais fácil, então a gente tem até mais interesse, um pouco mais de entusiasmo em compreender, ainda mais uma disciplina como essa, né, que é sempre rotulada por ser uma disciplina chata, né, todo mundo olha, a gente vai ficar aqui falando de norma da BNT, ninguém aguenta isso, é muito chato, né. Uma vez eu falei, é até engraçado isso, faz tempo já, eu fui a manicure, e aí ela perguntou o que eu fazia, eu disse, eu sou professora na universidade, você dá aula de quê? Eu dou aula de um monte de coisa, né? Dou aula de metodologia. Metodologia? Ai, meu Deus, mas isso é muito chato, né? Essas bandas de norma, isso é muito chato, muito complicado. Mas quando a gente entende a utilidade disso, né? Fica bem mais tranquilo e até um pouco mais empolgante pra gente trabalhar. Os temas que a gente precisa ver nessa disciplina, tá bom? Então, para ajudá-los a construir essa abordagem, eu dividi a aula de hoje em 5 temas, tá? Então, o primeiro deles é conversar um pouquinho sobre conhecimento e ciência, né, de que forma isso se apresenta, até fazer um pouco de um breve resgate histórico sobre isso, a construção do conhecimento na universidade, então por que na universidade a gente também tem que produzir o conhecimento, e a questão da pesquisa, ela está muito voltada à questão dessa produção do conhecimento, tá? Então a gente não está aqui só para aprender o que os professores vão nos ensinar, mas um dos vieses, né, o tripé que sustenta a universidade, também se baseia na pesquisa, que é a construção do conhecimento. E aí a gente vai falar de construção do conhecimento no direito, né, para que serve, quais são as utilidades, a importância, as aplicações da pesquisa no direito, né, como a gente aplica, na verdade, esse terceiro está bem ligado ao quarto, então, porque quando a gente fala de aplicação da pesquisa, né, a gente está também buscando resgatar aí essa questão da construção do conhecimento no direito e de que forma a gente vai aproveitar isso de maneira mais prática, vamos colocar assim, né, não somente teórica. E também gostaria de mostrar para vocês um pouquinho de como chegar lá, né, como que a gente faz a ciência no direito, como que a gente aplica, como que a gente produz o conhecimento, de que será que é possível de repente fazer isso até profissionalmente, né? Então, falar um pouquinho, conversar um pouco com vocês sobre essas possibilidades, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu gosto sempre de fazer um resgate assim nas minhas disciplinas, tentando vincular ao que é o direito, né? Então, vocês viram até nas aulas de ED, né? O que é direito? Então, a gente pode dar várias definições para direito, né? Sendo a mais clássica, aquela definição de conjunto de normas, né? A gente falou isso eu falei isso na primeira aula, né? Se eu não estou enganada. E quando a gente pensa naquele conjunto de normas, né, que fundamenta a vida em sociedade, que rege a vida em sociedade, o que a gente precisa refletir, pensando em metodologia e construção do conhecimento? Que as normas elas não surgem de maneira espontânea, do nada, né? Elas são fruto de reflexões, elas são fruto de uma atividade intelectual de alguém que vai pensar aquelas normas para que elas sejam feitas e para que sejam colocadas diante da sociedade, então, né? E esse conhecimento necessário à produção de normas, de onde ele vem? Né? Então, assim, em tese, a gente sabe que para se fazer leis ou para se aplicar as leis, o requisito número 1 é que essa pessoa que faz as leis ou que aplica tenha estudado o suficiente, né? Tenha um conhecimento, né, teórico e prático bastante importante para que essas normas reflitam o que realmente a sociedade deseja, né? Aquilo que a sociedade almeja
e que essas normas, então, possam contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, né, tal qual a gente prega na nossa Constituição Federal. Né? Então a gente pensa, de onde vem o conhecimento para fundamentar o direito? E como é construído o direito? Então, outra coisa que também eu tinha comentado com vocês. Quais são as fontes do direito? Né? A gente chama de doutrina, né, a literatura especializada no tema, nós temos a própria lei, nós temos os fatos que acontecem na sociedade, nós temos a jurisprudência, né? Então, os costumes. Então, são diversas formas de construir o direito. Porém, né, como é que a literatura ela é construída? Ela é construída através de estudo. Então, alguém se dedica a estudar um determinado tema, né, escreve livros sobre aquele tema, e esses livros, esses escritos, esses artigos científicos, eles vão fundamentar o aplicador do direito. Então, sempre que eu penso na doutrina, eu envolvo, né, necessariamente, deixa eu achar um livro aqui, eu envolvo necessariamente a pesquisa de outros doutrinadores, tá? Vou pegar aqui como exemplo o livro de Direito Agrário, né, que é outra disciplina que eu ministro aqui na universidade. Então, todas, né, ele não é diferente de outros livros, né? Tem aqui no finalzinho, né, aqui ó, a bibliografia. Então, aqui o autor vai relacionar os autores que ele utilizou, né, os livros, as obras, os documentos, que vão servir de referência para o que ele escreve aqui. Tá? Gente, esse trabalho é um trabalho de pesquisa. Né? Para escrever um livro, você precisa pesquisar. Né? Se não for, dependendo do gênero literário, né, claro, agora no direito, um livro técnico, ele é fruto de pesquisa. Então, o conhecimento que vai estar nele, né, é um conhecimento que vem da pesquisa científica, certo? Então, em primeiro lugar, né, antes da gente, essa primeira reflexão, para que a gente comece a pensar na construção do conhecimento, tá? Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa ter em mente? Que nós temos conhecimentos não científicos e nós temos conhecimento científico, certo? Aqui eu coloquei a foto do chicletes Adams, né? Chiclete bastante famoso, né, no mundo inteiro. Esse chiclete Adams, ele foi elaborado e comercializado primeiramente por conta de um conhecimento não científico, um conhecimento tradicional, né? Então, se vocês procurarem aí a história, né, desses chicletes, vocês vão observar que o senhor Adams, que é o que fundou, né, os chicletes, ele teve a inspiração de fazer esses chicletes quando observou alguns costumes de indígenas norte-americanos que costumavam mascar uma goma, né? E aí ele pensou, né, deu aquela ideia, acendeu na cabeça dele, de fazer o produto e comercializar, e até hoje, né, todo mundo conhece chicletes Adams, né, são os chicletes mais famosos do mundo, né, até onde eu sei, né, não conheço um mais famoso que esse. Então, só para mostrar para vocês que o conhecimento, né, ele tem diversas vertentes, e as duas principais dessas vertentes são o conhecimento científico e o conhecimento não científico. Sendo que o conhecimento científico, ele muitas vezes ele vai começar a ser desenvolvido, né, por conta de um conhecimento já existente na sociedade, mas que não está sistematizado. E a sistematização, né, é uma das maiores características do conhecimento científico, e é isso que a gente vai procurar trazer. Então, né, digamos assim, usando o exemplo dos chicletes do Adams. Então, o Adams, ele, né, sabia que existia aquele costume de mascar a goma, mas ele conseguiu, né, pegar essa goma, né, transformar ela num produto industrializado, né, para comercializar. Então ele transformou um conhecimento que estava na sociedade em um conhecimento mais estruturado, né? Então, apenas para que vocês
tem uma dimensão de como é possível construir conhecimento nessa vida. Então, não só nos bancos das universidades, mas, sobretudo, tendo uma vivência mesmo, né? Conhecendo, né? Conversando com outras culturas, com outros olhares, com outras formas de viver mesmo. Então, mesmo sabendo dessa importância, né, do conhecimento que vem do povo, digamos assim, dentro do paradigma da modernidade, nós temos o costume de dar primazia ao conhecimento científico. Né? Então, se a gente for pensar, né, o que é a modernidade? A modernidade é uma racionalidade que advém, né, num determinado período histórico, especialmente ali quando termina a Idade Média e começa a Idade Moderna, em que há essa especialização do conhecimento. Né? Então a gente observa que as áreas vão se delineando, né, o conhecimento que antes, né, você pensa, por exemplo, na Antiguidade. Como é que se fazia conhecimento na Antiguidade? Nos pátios, nas conversas filosóficas, né, de lá que vêm os grandes filósofos, que estudavam tudo ali meio junto. Né? Não tinha essa divisão, esse cara é biólogo, ou esse cara aqui é, sei lá, médico, e o outro é jornalista. Não tinha isso. Era todo mundo filósofo, né? Todo mundo pensava e questionava e construía conhecimento de uma maneira genérica, holística, né? Digamos assim. E com a modernidade, não. Isso começa a se especializar. E a gente tem uma longa trajetória de construção do conhecimento na universidade. Né? Então, outro dia a gente pode conversar sobre isso, que é um assunto também bastante interessante. Mas, o que isso interessa no direito? Interessa quando a gente pensa que nós precisamos pegar os nossos problemas que são postos, né, os problemas sociais que a gente enfrenta, e a partir deles criar soluções no direito. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o direito ele não pode ser estanque, ele não pode ser fechado. Por isso, aquela crítica tão contundente do Roberto Aguiar, lá no livro A Crise da Advocacia no Brasil, em que ele critica o fato dos juristas serem encerrados, fechados na própria juridicidade. Né? Então, enquanto a gente ficar discutindo norma pela norma, né, simples questão de forma, o direito vai permanecer longe da realidade social. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar para o conhecimento, né, para a sociedade, para os problemas atuais, para poder construir, né, construir respostas no campo jurídico. Né? Então a gente não pode pensar em fazer leis se essas leis não contemplam aquilo que a sociedade precisa, aquilo que a sociedade busca. Então é digamos, um diálogo que precisa ser feito entre conhecimento científico e conhecimento não científico quando nós vamos pensar em pesquisa no direito, tá certo? E ainda pensando, né, nessa construção, então eu trouxe aqui para vocês um dos, né, conceitos de ciência. Então, essa aqui é da Macedo. Vocês vão observar, que ela vincula a ciência a um saber metodicamente fundado, demonstrado e sistematizado, onde a sistematicidade é o principal argumento para afirmar a cientificidade. Então, para fazer ciência, né, a gente não pode fazer ciência de qualquer maneira, né, com base, por exemplo, fulano acha tal coisa, aí eu conversei com cicrano, eu descobri que ele acha tal coisa, aí conversei com outro fulano, ele acha do mesmo jeito, logo isso é uma verdade. Não. Então a ciência, ela passa longe da simplificação das coisas, porque nós sabemos que as coisas não são simples, infelizmente, né? Então eu lembro muito bem na minha adolescência, como eu era assim uma pessoa sonhadora, dizia, nossa, como a vida é bonita, como tudo é lindo, como a vida, né, que maravilha, a gente que complica. Não, a vida é complicada mesmo, a sociedade é complicada mesmo, e a gente tem que aprender a lidar com isso, e aceitar isso é o primeiro passo. Né? Então, quando a gente vai estudar qualquer questão jurídica, né, nós vamos observar que existem diversos pontos de vista, que são pontos de vista diferenciados. Então, as pessoas pensam diferente.
e ideias diferentes dentro do contexto social pode gerar um monte de conflito, né? E esses conflitos, eles também precisam ser estudados sistematicamente, tá? Então, de forma fundamentada. Portanto, tá? Então a gente deve pensar, não pode pensar em produção do conhecimento de uma maneira não científica. Claro, a gente vai observar conhecimentos que não são científicos, mas trazê-los para estudar dentro do paradigma da cientificidade, que é importante para que a gente, é o que a gente tem atualmente, para estudar de maneira mais complexa, mais detalhada e mais próxima da realidade os assuntos que a gente precisa conhecer, tá certo? Enfrentar. Então, apenas para trazer aqui em sede de conhecimento mesmo, relativo aos conceitos, né? Então a gente falou aqui um pouquinho do conceito de ciência e agora aqui um pouquinho do conceito de conhecimento científico, tá? Então é um livro bastante interessante, né? Tem 4 autores, Lucchesi é o autor principal, mas traz umas questões legais aqui pra gente pensar. Ó, o que é o conhecimento científico, né? O que ele busca? Então, ele vai dizer que pretende esclarecer as ocorrências factuais do universo, né, aquilo que acontece no mundo, né, dentro da nossa esfera de vida, produzindo um entendimento de parcelas do mundo. Olha só, então, o conhecimento científico, ele busca esclarecer a realidade que nós vivemos e produz um entendimento de uma parte dessa realidade, tá? Aí a gente já entende que a ciência, ela não pretende ou não deve se pretender hegemônica ou a verdade imutável, ela não é um dogma, ela é algo que é passível de ser modificado e de ser reconstruído conforme as circunstâncias, né? Então, esse conhecimento que esclarece essas ocorrências, descrevendo-as e criando as conexões lógicas e compreensíveis entre seus componentes. Então, a gente vai criar, né, os links, né, aquilo que vai ligar uma informação a outra, certo? Então, a partir da identificação descritiva dos dados, né, daquilo que se coloca na nossa realidade, nós vamos descrever e, com isso, estabelecer um entendimento da realidade, né? Fazer uma compreensão, uma leitura dessa realidade, pela verificação de como cada coisa, cada fenômeno se nos dá, possibilitando sua inteligibilidade a partir de seus contornos e elementos constitutivos. Então, gente, o conhecimento científico nada mais é do que o estudo aprofundado, né, esclarecido das ocorrências daquilo que acontece no mundo, né? Então, quando a gente aplica a sistematicidade à produção do conhecimento, nós temos a chance de produzir um conhecimento mais próximo da realidade, tá certo? Então, essa é a ideia de conhecimento científico que eu acho interessante que a gente se fixe. E aí nós temos, dentro dessa possibilidade de construir o conhecimento, né? Então, existem várias formas de construir conhecimento, como já falei, não só na universidade. A ciência, ela se apresenta como uma das formas, né? Digamos, a que mais hoje em dia nos dá uma certa segurança com relação ao que vai ser produzido, certo? Mas dentro das universidades nós procuramos construir conhecimento através dos paradigmas ou do paradigma científico, certo? E aí, apenas para que a gente possa refletir sobre esse assunto, gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, que as universidades, como a gente imagina hoje, elas começaram a ser implementadas ainda na Idade Média, né? Então, por mais que você tenha, nesse período histórico, né, essa maior digamos, influência do clero, da igreja, né, você observa já algumas manifestações com um certo, e vocês encontram isso na literatura, que havia sim um certo grau de possibilidades de pensar e de questionar nesses âmbitos, né, apesar de todas as limitações. Então tem importantes teóricos aí, né, São Tomás de Aquino, por exemplo, que traz as questões relativas aos conflitos entre ciência e a religião, na parte teológica,
você observa, então, as primeiras universidades do mundo, né? Então, a gente tem, se eu não me engano, a primeira universidade do mundo é a de Bolonha, na Itália, em que você tem essas primeiras manifestações que começam com a reunião de estudantes e professores para discutir, para estudar temas diversos, né? A gente sabe que lá na antiguidade também havia, mas não num formato assim mais formal, digamos, como é o das universidades nascentes na Idade Média. E aí nós entramos e temos então um destaque muito maior para esse formato, digamos assim, né, de institucional da universidade lá na modernidade. Então, como a gente já conversou, a modernidade ela traz como característica, né, esse descolamento, esse desprendimento do ser humano medieval em direção ao ser humano moderno, né, que é influenciado pelo iluminismo, pelo renascimento, né, onde o ser humano, então, retoma o seu lugar, né, de destaque dentro do universo. Então, ele não vai ser mais um detalhe que gira em torno de uma divindade, né, de Deus, aquela concepção de Deus único, cristão da Idade Média, mas para um ser humano capaz de realizações também, capaz de intervir, né, no destino da sua vida e não apenas aceitar aquilo que Deus ou a divindade lhe designa que seja feito, né? E então todo esse sentimento de retomada do centro pelo ser humano, né, ele se reflete na construção da universidade moderna, né? Então a gente não vai mais aceitar, né, completamente aquela teologia da Idade Média, mas o ser humano assume o seu lugar de destaque no universo e ele então vai construir o próprio conhecimento, certo? Esse modelo ele vem, digamos, sendo desenvolvido, né, até os dias mais atuais, onde nós temos diversos problemas. E eu acho que agora, ou na verdade, agora a gente tem um grande salto, um grande marco histórico para as universidades que é essa pandemia, né? Então, só o fato da gente estar aqui nesse ambiente virtual, eu, né, ministrando uma aula para vocês, aqui pela internet, vocês assistindo aí, né, sem a gente ter aquela convivência, já é algo que realmente vai modificar as universidades para sempre, eu acho. Eu acredito que muita coisa vai ser modificada a partir dessa situação toda. Mas mesmo antes da pandemia, as universidades elas já vêm sofrendo, né, diversas mutações, diversas questões e até mesmo problemas, né? Então nós temos aí um cenário de massificação das universidades, né, que acaba perdendo o objeto também. A gente sabe que o acesso, a ampliação do acesso é algo fundamental, né? Se não houvesse uma ampliação de acesso à universidade, eu nem estaria aqui conversando com vocês, né? Então a universidade deixou de ser aquela coisa restritiva, né, para pouquíssimas pessoas com dinheiro, pessoas, né, de elite, e passa a ser um espaço aberto onde muitos e muitas podem aceder, né? Mas a gente sabe que tudo isso também traz um outro efeito colateral, né? Então a massificação ela também atinge a rede privada de ensino e acaba também se tornando uma mercadoria, né? Então hoje em dia a educação é uma mercadoria. Muitas instituições não são sérias no que trabalham, focam apenas no ensino e focam mal ainda, né? Então a gente sabe que existe, né, instituições que simplesmente vão passando seus alunos e sem nenhum compromisso com a qualidade. Então são problemas que a gente observa, né, realmente. Então os autores eles vão colocar, né, problemas atuais da universidade, massificação, consumo, né, o consumismo em torno dos cursos, a repetição de informações, né, a má qualidade de informações. Então a gente fica ali batendo em algumas teclas e dificilmente, né, a maioria das universidades, e aí pensando, né, não nas universidades públicas, mas mais na privada, é mais difícil você ter esse compromisso, né, sério, sistematizado, organizado com a produção do conhecimento. Então isso acaba ficando mais com as universidades públicas, né, por enquanto.
E então a gente precisa pensar nisso, né? Quais são os limites e por que a gente precisa pensar, até mesmo no nosso curso de Direito, né? Que não dá para fazer um curso completamente técnico, assim, que você aprende norma, porque o direito ele vai lidar com as vidas das pessoas. E essas vidas elas vão ser afetadas de uma maneira bastante grave conforme aquilo que você decidir enquanto operador do direito, né? Que eu também não gosto dessa expressão. Parece que a gente vai apertar parafuso numa máquina, né? Mas é isso, gente. Então, no plano ideal, o que a gente precisa ter numa universidade? A gente precisa ter a transmissão das informações, mas mais do que isso, a interpretação delas e a produção do conhecimento, né? Então a gente acha que produzir, inovar, muitas vezes, é apenas para os cursos de tecnológicas, né? Que a pessoa, né, vai construir alguma coisa lá dentro da universidade. Não necessariamente, gente. No direito você também pode construir algo diferente, né? Você também pode pensar em soluções para os problemas que são postos. Então, nosso papel aqui na universidade não é só aprender a lei, né? Mas sim pensar em como melhorar a sociedade com a aplicação de uma lei ou não, né? De outro tipo de estudo também, certo? Então, no plano ideal, o que nós precisamos ter dentro da universidade? Nós precisamos ter ensino, pesquisa e extensão. Vocês já devem ter ouvido falar nesse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, no Brasil, a gente vê que a importância disso, ela está inclusive lá na Constituição Federal, né, artigo 207, ó, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade. Olha só, está na Constituição, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E o que é o ensino? A gente pode, né, resumir isso, né, simplificar dizendo que é a transmissão do conhecimento, certo? Então eu estou aqui falando para vocês, estou transmitindo um conhecimento para vocês. O que é a pesquisa? É a produção do conhecimento, é quando você não vai se restringir àquilo que o professor está falando, mas você vai pesquisar, você vai ver o que outros autores estão falando, o que os autores contrários às suas ideias estão falando, e a partir dali elaborar uma reflexão e produzir algo, né? Então, na verdade, a produção da novidade, né? Falar, professor, eu tenho que então inventar coisas que ninguém falou antes. Não é isso. Você vai pegar problemas, né, que muitas pessoas podem ter escrito sobre aquilo que você se interessa, né? Mas você não é obrigado a inovar, a pensar uma coisa diferente, nova, que ninguém discutiu, uma abordagem que ninguém falou ainda. Isso você vai fazer na pesquisa lá no doutorado, tá? Então, enquanto você está na graduação, você vai fazer iniciação científica, você vai escrever teu TCC, tu não precisa reinventar a roda no TCC, não precisa assim, fazer um negócio que ninguém disse ainda, não precisa, tá? O nome do negócio é monografia. Monografia é uma descrição de um problema, né? Você vai descrever o problema e trazer algumas soluções propostas que outras pessoas podem já ter discutido, né? Por exemplo, é um tema bastante batido em monografia, todo mundo gosta de falar sobre isso, né? As influências ou melhor, as influências não, é a questão do psicopata no direito penal brasileiro. Quantas pessoas já falaram sobre isso? Agora, quem estuda essa área sabe que é um problema difícil, né? Ninguém tem uma resposta pronta para isso, apesar da quantidade de trabalho que tem. Né? Então é um tema importante, é um tema interessante. Não recomendo fazer monografia porque muita gente faz, mas tem muitos outros temas legais para trabalhar também, tá? Mas a pesquisa, então, ela vai envolver essa produção de conhecimento. Não precisa inovar, tá? Precisa trazer, sistematizar o que as pessoas falam, o que os contrários falam e sintetizar em algum aspecto que você julgar importante. Em que consiste, então, a pesquisa na universidade, tá? Gente, a gente sempre, quando fala de pesquisa, às vezes quem trabalha na universidade fica muito focado nessa coisa dos projetos, né, na elaboração de artigo, etc. Mas você também faz pesquisa no ensino, né?
Então, por exemplo, o dia que aquele professor passa para você uma pesquisa, ele está te ensinando a fazer pesquisa. Ele diz, olha, pesquisa sobre o tema tal, né? Pesquise qual o posicionamento dos tribunais com relação a essa situação, né? A situação é ótimo. Situação X, Y, Z. Então você vai pesquisar, você vai ter que ler, você vai ter que ir atrás para saber o que é preciso ser feito ali naquele tema, né? E você também pode fazer isso, tá? Na iniciação científica, a iniciação científica sim é feito um projeto específico, né, sobre o tema que você gostaria de trabalhar. Depende muito também do professor que vai orientar. Então a iniciação científica, na verdade, ela é uma possibilidade do aluno da graduação desenvolver um projeto de pesquisa, um projeto assim, digamos, institucionalizado, né? Ele vai pegar um modelo lá de projeto e aí ele vai desenvolver artigos científicos junto com o orientador, sob a supervisão do orientador, né? Você também pode fazer pesquisa no trabalho de conclusão de curso, esse aí obrigatoriamente você vai fazer pesquisa para poder fazer, né? Então, atualmente, né, com a nossa reforma do projeto pedagógico, não está mais obrigatório fazer a monografia toda, né? Você pode fazer ali o artigo científico e publicar, que é algo também bastante válido, bastante interessante, mas que precisa ser feito com qualidade, precisa haver pesquisa de qualidade nele. Projetos de pesquisa no geral, né, da universidade vocês têm aí a iniciação científica, mas os projetos de pesquisa eles podem ser feitos em âmbito de mestrado, em âmbito de doutorado, em âmbito de estágio pós-doutoral. Você tem diversos momentos em que você pode fazer projeto de pesquisa. Daí nós temos também os grupos de pesquisa, né, que daí é uma institucionalização dentro da universidade para reunir várias pesquisas sobre um determinado eixo teórico, né? Então é como se fosse um grande guarda-chuva que vai abarcar os projetos de pesquisa que são feitos, certo? E nós temos a pós-graduação. Então você vai fazer pesquisa, se você optar, né, saindo daqui, fazer um curso de graduação lato sensu, estrito sensu, que é o mestrado, e o doutorado, né, estágio pós-doutoral depois e por aí vai. Então nós temos aqui como fazer isso dentro do direito, né? O que é a construção do conhecimento no direito? Então, depois que, né, explicado como você pode fazer pesquisa dentro do curso, existem alguns questionamentos que nos ajudam na busca pela construção desse conhecimento científico, certo? O primeiro deles, o quê? Esse o quê, basicamente vai ser o teu tema de pesquisa, certo? O que você quer estudar? Professora, eu me interesso por direito, sei lá, empresarial. Eu quero estudar as famílias, né, sei lá, as famílias empresariais que se reúnem e fazem uma holding familiar para, né, para administrar as empresas da família, etc. Um tema novo, um tema em voga, né, bastante interessante. Professora, eu quero estudar direito ambiental, né, que é a minha área, sempre puxo a sardinha para o direito ambiental. Quero estudar o porquê que aconteceu isso tudo no Pantanal, quais são as implicações jurídicas dos incêndios no Pantanal. Tá? Aí a segunda pergunta é, como? Como é que você vai fazer isso? Aí que entra a metodologia. Né? Então, a maneira que você vai escolher para fazer essa pesquisa, ela vai ser o teu como. Né? E a maneira nada mais é do que a metodologia. A metodologia vai te descrever como é que você vai chegar no tema que você quer estudar. Né? Terceira pergunta, quando? Professora, eu quero estudar a questão da criminalidade no Brasil. Nossa, mas você vai estudar, tipo, fazer um resgate histórico disso, desde que o Brasil é Brasil, ou você vai fazer dos últimos 5 ou 10 anos, ou você vai fazer durante um governo específico, né? Tem vários recortes que são possíveis de serem feitos aqui, né? Aí, a próxima pergunta, por quê? Por que você vai estudar isso? Aí você tem o motivo da tua pesquisa, que é uma coisa que lá no projeto de pesquisa se chama justificativa. Você vai justificar o porquê daquilo, né?
Então você vai estudar, por exemplo, né, a adoção por casais homoafetivos. Qual é a justificativa disso? A gente precisa dar, né? Que é o quê? Existem casais homoafetivos que querem constituir uma família. Essa é a justificativa. Mas é claro que você vai elaborar isso muito bem, explicar, trazer a evolução, dizer o que a literatura diz, né? E para justificar bem, né, o motivo. Aí você vai dizer, existem casais homoafetivos que querem ter uma família e a legislação, né, não está preparada para isso. Esse é o meu porquê. E aí o pra quê? Né? Aí a gente pensa no problema. Qual é o problema que vem junto com aquele tema? Né? Eu já nesse caso da união da adoção por casais homoafetivos, eu já estou explicando mais ou menos para quê. Para trazer justiça e igualdade jurídica para essas famílias. Então a gente tem um objetivo aí em mente. Essas perguntas todas, elas vão nos ajudar na construção do conhecimento no direito, tá? E vão nos ajudar a ver a importância de pesquisa para que a gente chegue a essas respostas, combinado? Então, gente, partindo, né, de toda essa introdução, eu gostaria também de sinalizar para vocês e destacar, na verdade, a importância da dúvida nesse processo todo. Creio que eu já tenha falado isso na aula anterior, mas a dúvida é fundamental. Quem já sabe tudo nessa vida não precisa fazer nada para aprender, porque já sabe. Já parte do pressuposto, não, eu já sei, né, o que eu vou fazer, já sei qual vai ser meu caminho, não preciso de não preciso me esforçar muito, porque eu já sei onde vou chegar. E aí que está o problema da pesquisa. Você não pode partir desse pressuposto, tá bom? Então, a sensibilidade para perceber os fenômenos e perguntar sobre eles é o ponto de partida para se fazer ciência. Primeiro é dizer, eu posso até achar que sei alguma coisa, mas eu sei que não sei. Certo? Eu sei que não sei. Por quê? Porque se você já souber, não faz sentido nenhum você ir pesquisar aquilo, tá? Então, acho que comentei também na outra aula, mas faço esse resgate de novo. Tá? Apenas quando você assume seu lugar de ignorância, você consegue abrir sua cabeça para pensar outras possibilidades. E aí, gente, no direito, qual é o papel desse questionamento? O que a gente pode pensar, né, de dentro de tantos temas que a gente pode estudar no direito? A gente pode pensar, por exemplo, qual o propósito das normas ou de uma norma em específico? Né? Essa norma é justa como ela está sendo posta? Né? Então muita gente acha que a gente tem que, né, aquela pureza lá do Kelsen, né, de separar a justiça do direito. Não dá, né? Então assim, elas são justas, elas são colocadas da melhor forma possível dentro do contexto social que a gente vive, né? Em que essas normas estão se baseando? Qual tipo de conhecimento elas se baseiam? Né? Essas normas respondem aos anseios da sociedade? Elas respeitam os processos históricos da sociedade na busca por uma evolução, né? Por uma sociedade mais inclusiva, mais justa? Né? Elas buscam realmente o bem comum ou elas buscam atender apenas uma parcela interessante da sociedade, uma parcela que tem interesses, né? Então a gente sabe que tem muita norma aí que não tem nada de benéfico para o povo, né? Atende interesses outros, das grandes empresas, por exemplo. Então a gente precisa questionar isso e trazer isso para os nossos escritos jurídicos, tá? Então depois de ter dúvidas sobre o tema, você se questiona como isso se coloca dentro do direito. Então, essa construção do conhecimento no âmbito jurídico, a gente precisa, né, recapitulando, né, no primeiro momento, trazer o conhecimento científico para o debate, sair daquela nossa postura de arrogância jurídica, de achar que a gente pode ficar aqui só discutindo norma por norma, né, olhar para a realidade social, olhar para a ciência, o que a ciência diz e pensar, então, alternativas para isso, né? Para esse problema que está sendo posto.
Minha filha está entrando no quarto e eu tranquei a porta. Gente do céu, home office é isso, mas vamos lá. Então, a gente precisa fazer essa análise dos fatos sociais e do ordenamento jurídico vigente, certo? Para poder, então, ter uma visão melhor sobre o direito e a regulação social. Então, se o direito é aquele conjunto de normas que rege a vida em sociedade, né, essa vida em sociedade, ela realmente está refletida no direito? Está refletida na norma sobre aquele tema que a gente quer estudar? Então, tudo isso nós precisamos verificar na pesquisa, certo? E aí, pensar também, uma outra questão a se pensar, é a crise civilizacional, né, e a ingerência das normas jurídicas nessa crise. Então, a gente está vivendo um momento, né, o momento atual é um momento de crise, né, uma crise que é bem sui generis, né, fazia tempo que a gente não enfrentava uma pandemia dessas proporções, mas mesmo antes da pandemia nós já tínhamos uma crise civilizacional em curso, né? Então a questão ambiental, por exemplo, se apresenta como um grave problema, as questões relacionadas à pobreza, à economia, as grandes crises econômicas pelas quais passam a humanidade. Então tudo isso precisa ser visto também pelos olhos do direito. A gente também precisa tratar desses temas todos, né? E não nos fecharmos nas nossas possibilidades de análise normativa, tá certo? Então, gente, pensando aqui em aplicações da pesquisa no direito, como que a gente vai aplicar isso nas nossas atividades jurídicas? Eu acho que está claro para todo mundo, mas em todo aquele leque de profissões que a gente pode seguir, né, fazendo direito, por isso é um curso tão procurado, né, nós temos a atividade da advocacia. Né, então pensa no advogado lá no escritório dele, ele recebe a visita de um cliente. Por mais que ele não concorde com a situação que o cliente está passando, né, com aquilo que ele eventualmente tenha feito de errado contra a lei, ele vai ter que defender esse cara, né? Ele vai ter que procurar nos livros, ele vai ter que abrir o Código Penal, vai ter que abrir o Código Civil, vai ter que abrir o Código de Processo, vai ter que pesquisar qual é a forma mais benéfica de interpretar a lei para o cliente dele. Isso é pesquisa, né? O juiz, por sua vez, ele vai receber ali petição inicial, vai receber contestação, as duas vão estar fundamentadas, as duas vão ter pontos de vista diferentes, fundamentações diferentes, né, e muitas vezes divergentes. E ele vai ter que verificar qual é a mais adequada, né, com base em quê? Em pesquisa. Se ele tiver dúvida, o que ele vai fazer? Ele tem que procurar nos livros. Ele tem que fazer uma pesquisa de jurisprudência. Ele tem que fazer uma pesquisa do que diz a literatura sobre aquele tema. Né? O Ministério Público é a mesma coisa, para defender a sociedade. Né? Todas as atividades jurisdicionais essenciais à justiça precisam de pesquisa, só que às vezes a gente acha que isso não é pesquisa, né? Que a parte que pesquisa é só escrever artigo científico, não é. Tá? Então, assim, elaboração de legislação, né? Então, a pessoa vai fazer uma lei, né? Tem aquele ditado que diz, né? Que as salsichas e as leis, melhor não saber como são feitas. A gente sabe que tem muita negociata, muito interesse privado na elaboração das leis, mas em tese não era isso para ser a realidade. A realidade era estudar a realidade social, estudar aquilo que a sociedade precisa, com diversas fontes, e aí elaborar as leis. É fazer pesquisa para poder elaborar a lei. Né? Instituição de políticas públicas, da mesma forma. Né? A gente precisa verificar a realidade social, verificar as necessidades dos diversos grupos sociais que coexistem no Brasil, né? Pensando aqui no contexto brasileiro, para poder fazer essas leis. Tá? E também, né, fazemos pesquisa para a construção de uma teoria científica do direito. Então o direito ele não é assim uma coisa jogada no vento, né, um conjunto de leis, né, espalhadas. Não, existe uma sistematicidade no direito. Nós temos grandes áreas estudadas no direito público, direito privado, tem classificações, né? Por isso, às vezes a gente fica chateado que toda disciplina jurídica tem um monte de classificação. Pega lá o direito civil, classificação dos contratos. Meu Deus, não termina nunca. Classificação dos atos jurídicos, classificação... Gente, é um negócio assim enorme. Mas isso faz parte, e é isso que dá a cientificidade no direito.
A gente conseguir enquadrar essas coisas nas suas caixinhas. Claro que tem muita crítica sobre isso, né? Porque nem sempre a gente consegue enquadrar tudo nas caixinhas. E aí que surgem outros problemas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, direitos das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, o modo de vida deles é completamente diferente do modo de vida urbano, moderno, ocidental, né? Mas a gente precisa resolver certas coisas dentro do direito, né? Então, pensando nas coletividades, né? Comunidades que trabalham nesse viés coletivo, para se enquadrarem no direito, o que tem que fazer? Constituir uma associação, né? Fazer aquele monte de coisa. Então, assim, a gente tem que olhar para a sociedade e pensar como os direitos dessas sociedades vão ser postos e vão ser observados dentro das instituições, né? Então, algo bastante importante. Aqui trouxe apenas alguns exemplos para vocês, né, de pesquisa em direito. Então, por exemplo, serve até de inspiração para temas de TCC. Ó. Novas demandas do direito de família, né? Dilemas, os problemas jurídicos que advêm acerca da sexualidade. Né? Um tema bastante em voga, por exemplo, hoje é a questão das famílias. Oh, meu Deus do céu! Do poliamor, lembrei o nome. Então, as pessoas, né, que têm uniões estáveis concomitantes, né, ou que vivem não em casal, mas num trisal. Existe. E a gente não pode fechar o olho e fingir que não existe, só porque a gente acha, eu jamais faria isso. Mas tem gente que faz, tem gente que gosta e tá tudo bem, né? E aí o que acontece? Tem lá duas daquelas pessoas têm registrado a sua união estável, tem seu casamento ali formalizado, e o terceiro não tem, né? Um desses caras morre, daí o outro vai ficar desamparado. Então, assim, por mais que você não goste, tem que respeitar aqueles que vivem assim, né? E a lei precisa atender a todos, né? Então a gente precisa discutir isso, falar disso. É a mesma questão das famílias homoafetivas, né? Por mais que a gente hoje em dia já tenha um avanço maior em relação a isso, a gente sabe que não é lá bem igualitário, apesar de já ter alguns avanços legislativos com relação a isso. Outro exemplo, novas evidências científicas a respeito dos alimentos, né? Tecnologias, substâncias em geral. Então a gente pensar, né, que a gente não sabe mais o que a gente come, né, o que vem dentro dos alimentos industrializados, qual é o limite disso? A gente pode deixar isso completamente na mão do mercado, o mercado que resolva, compra quem quer? Não dá, sabe por quê? Porque é interesse público. É interesse público e o consumidor, inclusive o consumidor de alimentos, é vulnerável pela lei. A gente acaba comprando aquilo que se coloca para a gente comprar, né? E muitas vezes a gente acaba comprando aquilo que o dinheiro dá para comprar. Então, essas informações acabam passando desapercebidas e o mercado lucra com isso. E aí, como a gente pode regular isso através do direito, né? Novas demandas, então, de regulamentação biotecnológica, uso de agrotóxicos, uso de transgênicos, tudo isso entra aqui, né? Questão ambiental, como um novo paradigma de ordem social, então pensar as nossas políticas públicas, pensar aquilo que a sociedade necessita para ter um ambiente melhor, mais saudável, né? Ecologicamente equilibrado, como diz a Constituição. É impossível esse conceito, tá? Isso é uma invenção jurídica. Biologicamente não é possível meio ambiente ecologicamente equilibrado quando está o ser humano. Só para abrir um parêntese, que a pessoa do direito ambiental não consegue ficar quieta. Dilemas éticos e novas tecnologias, né? Biodireito, o direito digital. Se você for pensar, então, né, a possibilidade de usar a inteligência artificial, por exemplo, para julgar casos. Será que é possível? Tem vários professores que discutem isso. A professora Heloísa Portugal, lá de Três Lagoas, trabalha nesse tema, ela pesquisa isso já tem um tempo, bastante interessante. E também, né, necessidade de diálogo com as culturas diferenciadas, né, a questão de resgates históricos, injustiças sociais que certas parcelas da população sofrem até hoje, né, questão de racismo, tudo isso. Então, diversos problemas que a gente pode trabalhar, né, olhar para a sociedade e ver onde estão esses problemas. Então, gente, só que um voo rasante geral para que a gente pense como
trabalhar tudo isso no direito. E aí, como chegar lá? Essa é a parte triste, tá? Porque com esse quadro atual da educação brasileira, isso aqui se complica um pouco, né? Mas a gente ainda pode observar que é possível, né, realizar. A gente pode fazer pesquisa na graduação, né? Felizmente a nossa universidade tem bolsa de pesquisa, tem bolsa de iniciação científica, né? Os estudantes lá, mestrado, doutorado, diversos cursos têm acesso ao fomento. Nós temos, então, a possibilidade da iniciação científica, que começa com editais, né? Esses editais que vocês recebem muitas vezes ao longo do ano. Vocês podem entrar em contato com algum professor que tenha um projeto de pesquisa cadastrado e que faça parte de um grupo de pesquisa para desenvolver alguma pesquisa, né? Participar dos grupos de pesquisa, que funcionam de maneira bastante interessante, quando funcionam bem, né? Então, periodicamente, as pessoas vinculadas àquele grupo se reúnem, né? Alunos, professores, aí levam um tema para discutir, um texto, então, várias questões. E participação em eventos científicos, onde você pode escrever um trabalho e apresentar. Olha que legal. Professora, tem muita gente que morre de vergonha, mas é um bom exercício. É um bom exercício para aqui, ó, exercitar argumentação, oralidade. E daí você vai, fala das suas ideias, vai receber um feedback dos colegas que também estão participando do congresso, né? Alguém vai dizer, olha, nesse teu tema é legal você ver, né, o autor fulano de tal, ele vai trazer uma visão interessante sobre isso. Então, são coisas que vão ajudar você a chegar lá, né? Então, a gente tem a pós-graduação, né, como um dos principais caminhos para fazer pesquisa dentro da universidade, é onde a gente costuma brincar, onde o bicho pega mesmo, né? Lá na iniciação científica é mais light, né? A gente consegue fazer os trabalhos ali mais tranquilo, mas à medida que você vai aumentando o âmbito da pesquisa, né? Sair da graduação, vai fazer pesquisa no mestrado, no doutorado, etc., o nível de exigência vai aumentando, né? Até que no doutorado, o doutorado é o último grau, tá? Não é pós-doutorado, pós-doutorado não é titulação, é só uma atualização, né? O maior título mesmo é doutor. E para você ser doutor, você precisa escrever uma tese inédita, né? Então, o ineditismo aí sim é exigido. Nos outros níveis não, tá bom? Então você tem aí a pós-graduação lato sensu, que é chamada de especialização, né? Ela é mais parecida assim como uma continuidade da tua faculdade, só que um pouco mais aprofundada, e no final você também precisa fazer um TCC, né? Precisa ir para a banca, etc. Tem a pós-graduação stricto sensu, que daí vai focar ainda mais em pesquisa, né? E aí nós temos o mestrado e o doutorado como os dois grandes âmbitos aqui na pós-graduação stricto sensu, tá? Então, quando a gente vai falar pós-graduação lato sensu, é a especialização. Essa bolinha era para estar mais para lá, tá, gente? Não sei o que aconteceu, ok. E a pós-graduação stricto sensu é o mestrado, então, e o doutorado, beleza? Então, você pode, quem quiser, quem se animar ao longo do curso, né? Trilhar por esses caminhos aí. E aí, pensando, né, ainda na parte triste, né, como financiar os estudos, o mundo de bolsa de pesquisa, agência de fomento, infelizmente tudo isso tem sido bastante fragilizado nos últimos anos, né, em especial nesse momento, nessa conjuntura, mas não vai desaparecer, né, os programas têm bolsas, apesar de não haver lá tanta possibilidade de aumentar esse fluxo no momento, mas existem, né? Vocês encontram por aí as bolsas de estudos para mestrado, para doutorado, para estágio pós-doutoral, né? Essas bolsas são pagas, então, pela universidade ou por agências de fomento, né? Então, as agências de fomento, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, é a FAPEC. Ah, meu Deus, de novo. Eita, Lele, vamos lá. Aí aqui para vocês eu trouxe só uns momentos para compartilhar da minha vida de pesquisadora, para que vocês percebam o que a gente faz, né, na pós-graduação. Essa foto aqui, essa maior, né, ela é a apresentação de um banner, né, com parte da minha tese de doutorado, lá na PUC do Paraná, em Curitiba, onde eu estudei. E as outras duas fotos são em congressos, então a foto de cima do Congresso Direito Planeta Verde em São Paulo
e essa de baixo lá na PUC-PR também, nos grupos de trabalho. Então, quando você apresenta um resumo ou um artigo para o grupo de trabalho, você vai, né, num dia, presencialmente, de preferência, agora tá tudo no remoto, né, a gente não tem mais aquele momento de fazer aquela grande roda, falar das nossas ideias, ouvir os nossos colegas a respeito daquele tema, ouvir os outros sobre as suas pesquisas. Infelizmente, a gente não tem mais esse momento, por enquanto, que se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai poder fazer aglomeração científica de novo, tá? Mas apenas para que vocês percebam como é bastante interessante, né? É bem legal. Quem gosta se empolga. Eu espero que alguns de vocês, pelo menos, se empolguem, se aventurem. E se quiserem também fazer pesquisa, podem contar comigo para orientar, tá certo? Estamos aqui para isso. Então, minha gente, gostaria de terminar essa aula apenas com uma reflexão, né, do Gabriel Aquino. Não opera, pensa, vai e pega o teu direito, vira-o do avesso. Essa frase é bastante interessante, uma grande amiga minha pôs na sua tese de doutorado como epígrafe, e realmente ela diz muito do que a gente faz na pesquisa em direito. Então a gente está aqui não apenas para aplicar a lei, para ser operador do direito, mas para pensar esse direito, para verificar, para conversar com as outras ciências, para ver se esse direito está adequado à realidade social, se ele atende aquilo que a gente precisa, tá certo? E eu espero que alguns de vocês, pelo menos, se animem, né, de fazer a pesquisa em algum momento da vida de vocês. Deixo então um grande abraço e até a próxima.